Para a reflexão de hoje é o 35. Deixa eu ler aqui em duas traduções. A primeira NVT diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Nessa tradução corrigida diz assim, cingido esteja o vosso corpo e acesas vossas candeias. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está falando sobre um alinhamento entre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Um alinhamento entre o que nós estamos fazendo, né, com o nosso corpo, através do nosso corpo, dos nossos 5 sentidos, que através dos nossos 5 sentidos, o que nós falamos, o que nós fazemos, nós estamos expressando aquilo que está aqui dentro, aquilo que vem da nossa alma, aquilo que vem do nosso espírito, né? Então Jesus disse: sirva o seu irmão, sirva a sua família, trabalhe, esteja cingido os vossos corpos, cuide do seu corpo, faça o que precisa ser feito. Você é do céu, mas você está na terra. Na terra existe leis, na terra existe regras, na terra existe princípios, estatutos que para você comer, você precisa de trabalhar. A sua família precisa, né, ir atrás do sustento. Você precisa fazer aquilo que está ao seu alcance. Porém, a nossa alma e o nosso espírito, eles precisam estar alinhados, eles precisam estar congruentes entre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós cremos, para que nós possamos viver, meninas, um evangelho genuíno. Hoje nós estávamos conversando, eu e o marido, começamos a orar e estudar a Bíblia juntos. E hoje nós estávamos estudando um texto de Romanos, e uma coisa que faz parte, né, de uma das nossas metas para esse ano é esse alinhamento entre corpo, alma e espírito. E esse alinhamento, o fundamento desse alinhamento é o evangelho puro e simples. Por quê, menina? O que acontece? Existe 2 extremos, não do evangelho genuíno como ele é, mas do evangelho, como eu posso dizer, que não seja contaminado. Não quero usar essa palavra é muito forte. Mas deixa eu explicar para vocês. Existe um extremo de um evangelho que só prega a graça, que Jesus é a graça e ele realmente é, né? Que só prega as coisas boas do evangelho, o desfrute do evangelho, sobre a herança que nós temos, intrínseco à nossa identidade de filhos e filhas. E existe isso. O evangelho puro e simples tem isso. E tem outro extremo daqueles que só prega um evangelho de sofrimento, como se o evangelho só fosse só a cruz, só o que Jesus passou na cruz, só que Jesus morreu, Jesus sofreu, padeceu pelos nossos pecados na cruz. E parece que quando nós pensamos, né, esse extremo, quando pensa e fala de Jesus, só fala de um Jesus na cruz. Mas Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje ele está à destra do Senhor. Quando nós vamos ler em Apocalipse, se eu não me engano, é o capítulo 1, que descreve o nosso Jesus, como ele está hoje, à destra do Senhor, do lado do Senhor. Então, meninas, nós precisamos nos alinhar em relação ao nosso corpo, alma e espírito, a viver, a desfrutar, a viver e a pregar o evangelho puro e simples como ele realmente é. É um evangelho de cruz, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de dor, porque são as dores, as provas, as renúncias que vão apurar o azeite, que vão liberar as prensas das renúncias da nossa vida, do dizer não para o pecado, do dizer não para os nossos prazeres, até prazeres lícitos, mas que não testifica, que não glorifica o nome do Senhor.
que não nos alinha à vontade perfeita do Senhor. Quando nós renunciamos, quando nós dizemos não para a nossa carne, dizemos não para o pecado, um óleo, um azeite está sendo gerado, uma unção está sendo gerada, e é esse azeite que mantém as nossas candeias acesas. Então, quando nós priorizamos o nosso espírito, meninas, eu até mudei o status lá da minha bio, que falava sobre metamorfose, dia a dia metamorfose. Esse é o propósito, né, de eu estar na internet, de falar sobre as transformações da nossa vida a partir da palavra, à luz da palavra. Só que lá estava assim, corpo, alma e espírito. Dia a dia metamorfose, corpo, alma e espírito. Mas eu meditando na palavra de Deus, em todos os lugares que fala dessas três esferas, fala assim, espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Então, tudo parte do espírito. Então, a nossa prioridade, meninas, sempre deve ser a nossa vida espiritual. E a partir desse fundamento, haver um alinhamento entre o espírito, alma e corpo, ou seja, o espírito governar a nossa alma e o nosso corpo expressar aquilo que está dentro de nós, da nossa alma, mas uma alma, emoções, vontades dominadas, governadas pelo Espírito. E quando nós estabelecemos essa prioridade, nós estamos caminhando para viver o evangelho puro e simples, apurando o nosso azeite, gerando um azeite através do nosso relacionamento diário com o Senhor. E esse azeite vai alinhar, trazer esse alinhamento entre corpo, alma e espírito. E aí sim, o nosso servir, o nosso trabalhar, o nosso expressar, tudo que nós fazemos a partir do nosso corpo, vai estar alinhado com o evangelho. Nós iremos viver sim um evangelho de cruz, um evangelho de prensa, um evangelho que gera arrependimento e que gera esse óleo que mantém as nossas candeias acesas. Mas nós também iremos viver um evangelho para glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes, através das nossas obras, porque uma fé sem obras, elas são mortas. Vocês estão entendendo, meninas? Um evangelho que nós iremos sim desfrutar da herança do Senhor, do que Ele tem para a nossa vida. Um evangelho de prosperidade também em todas as áreas da nossa vida, inclusive uma prosperidade financeira, como eu já disse aqui, para nós financiarmos o reino, para nós financiarmos e propagar o nome de Jesus. Vocês estão entendendo? O evangelho puro e simples, ele é morte, ele é dor, ele é renúncia, mas também ele é desfrute. Então, meninas, isso tem sido o anseio do nosso coração. Eu e meu esposo, o alinhamento que nós estamos vivendo como casal, para nós começar a viver. E o que nós temos pedido, Senhor, denuncia nas nossas atitudes, no nosso coração, no nosso inconsciente, denuncia nas nossas palavras, no nosso agir no ministério como pastores, no nosso agir como esposo, esposa, como pais, tudo que está desalinhado com esse evangelho puro e simples. Tudo que está inclinado ou para um lado desse evangelho, né, centrado no homem, desse evangelho, né, só de oba-oba, é graça, é só graça, é só graça. Mas também, às vezes nos inclinamos para esse evangelho de dor, de só dor, que a gente não consegue desfrutar. Quando a gente começa a desfrutar de algo, de um vinho novo, como estava acontecendo esses dias, a gente já pensa, meu Deus, qual que é a próxima prova? Senhor, será que eu mereço desfrutar disso? Será que eu posso desfrutar disso? Sabe? Às vezes a gente tem dificuldade até de desfrutar das bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida, porque estamos tão inclinados para o evangelho só do sofrimento, que estamos aqui só para padecer, só para sofrer, que desfrutar
Não combina muito bem com o evangelho de cruz. E não, meninas, que vocês também possam se alinhar, assim como esse anseio do nosso coração, né? Estamos estudando a Bíblia, orando e clamando ao Senhor. Senhor, som do nosso coração, denuncia o nosso coração diante de nós mesmos, denuncia as nossas atitudes, porque nós queremos alinhar a esse evangelho puro e simples, para que nós possamos posicionar como esse versículo, servir o outro, cingir o nosso corpo, cingir os nossos lombos, o nosso corpo, servir o próximo, servir uns aos outros, mas que a nossa candeia venha a estar sempre acesas. Amém?